O maior erro dos produtores é criar um produto pelo que gosta e não pelo que o cliente se interessa, pelo que o cliente gosta. Hoje eu vou mostrar para você como que você pode mapear o seu cliente ideal para você que está começando o seu negócio ou já começou, seja no digital, no físico, serviço, mas você ainda não alavancou suas vendas. Então, escuta o seguinte aqui. Eu passei a semana estudando sobre o Russell Brunson e se você não conhece esse cara, você deveria. O Russell Brunson hoje ele é uma lenda do marketing digital. Ele é um cara que ele é cofundador da ClickFunnels, que é uma empresa que já ajudou mais de 100 mil empresas a faturar bilhões de dólares. E ele faz muitos anos que ele fala sobre funis de venda, estratégias de marketing. Então, se você não conhece, você deveria conhecer, até comprar os livros dele, que são referências, são as bíblias do marketing digital. Posso até deixar nos comentários aqui, depois, caso você queira. E assistindo os vídeos deles, eu me deparei com algo muito interessante em como que você faz para mapear o seu cliente ideal. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Olha, esse é meu segundo vídeo e eu queria muito entender se esse conteúdo faz sentido para você. Se ele faz sentido para você, comenta, curte, compartilha, manda para quem você quiser. Isso vai me ajudar a entender se você é o meu cliente ideal. Estudando essa semana o que o Russell Brunson fala sobre cliente ideal, eu acabei me deparando com uma frase muito inteligente dele, que ele disse que basicamente o maior erro dos produtores é criar um produto pelo que gosta e não pelo que o cliente se interessa, pelo que o cliente gosta. E foi aí que eu me lembrei de um vídeo que esses tempos atrás eu estava vendo, provavelmente era algo sobre venda ou funis de vendas, enfim, que o cara nos comentários ele colocou lá que ele tinha feito um curso incrível sobre hipnose e que esse curso não tinha feito nenhuma venda e que ele desistia do marketing digital. Aí eu fiquei pensando, né? Isso me trouxe alguns pensamentos. Falei, cara, qual que é o tamanho do nicho de mercado de hipnose? Eu não sei, não é do meu nicho, não é do meu mercado, então não faço ideia. Mas foi uma das coisas que eu pensei. Quantas pessoas será que querem ver aquilo? E será que o que ele estava falando no curso dele era realmente uma objeção desse grupo de pessoas que ele está querendo atingir? Então ele foi muito mais, eu acho, do que ele, pelo que ele gostava, do que o cliente realmente queria. E o Russell Brunson ele traz uma dica interessante que é a lista dos 100. O que é a lista dos 100? A lista dos 100 basicamente é uma forma de você refinar o que você já imaginou como cliente ideal. Então, se você decidiu, por exemplo, criar um curso sobre finanças, você meio que já sabe o que as pessoas estão buscando. Meu cliente tem ideal, ele deve ter entre 25 e 40 anos, ele está buscando liberdade financeira. Você começa a fazer certas associações e você tem uma ideia do seu cliente ideal. A lista dos 100, ela serve para refinar exatamente quais são as objeções que esse cliente tem. Então, hoje, você tem que entender o que essa pessoa, o seu cliente ideal, ele está buscando na internet. Quais respostas ele está procurando? Se você não souber, pelo menos, as perguntas básicas que ele está fazendo, como é que você vai saber se o teu produto se encaixa para ele? Então a lista dos 100, ela traz um método que não é diferente de outros métodos. A diferença é a profundidade que essa lista tem. Porque a gente normalmente acaba buscando poucas referências. E o Russell Brunson, quando você vê um cara do nível dele, que está tão grande, e que ele faz uma pesquisa tão aprofundada, você fala, cara, se esse cara está fazendo isso, provavelmente esse caminho é um pouco melhor. E ele traz a metáfora de que o seu cliente é como se fosse um peixe. E um local onde tem vários peixes, ou seja, num aquário, é onde os teus clientes eles estão congregando, onde esses clientes estão se juntando. E hoje a gente tem vários lugares onde o seu cliente ele se junta. Então hoje o seu cliente ele se junta seguindo um canal no Instagram, um canal no YouTube, seguindo o perfil no Instagram, vendo blogs, numa comunidade, no Facebook. Então esse teu cliente ideal ele já segue outras pessoas, já segue outros produtos, já segue outros serviços. E basicamente o Russell
ele tira um pouco o ego de fora, porque quando ele se coloca de fora e fala, realmente eu vou pesquisar, ele parte da pesquisa como ponto principal. E como é que você pode fazer para aplicar isso na prática? O Russell ele fala que a gente deveria mapear os 100 podcasts principais do meu nicho de negócios, os 100 perfis mais visitados do meu nicho de negócio, os 100 YouTubes mais visitados, os 100 TikToks, 100 blogs. A partir disso, então, e graças a Deus hoje tem a IA que pode ajudar uma parte desse processo. Então, hoje você pode ir lá na IA e falar, pô, você pode ir lá no ChatGPT e falar, cara, traz para mim os 100 maiores perfis relacionados ao nicho de finanças. Ele vai te trazer. Se você for nos podcasts do Spotify, fala assim, deixa eu ver o top podcast aqui, os 100 podcasts. E quando ele traz 100, obviamente ele não está falando que são necessariamente 100. Às vezes o teu nicho não tem 100 perfis grandes, ou não tem 100 canais gigantes, ou não tem 100 podcasts. Mas o que ele fala é, pega um monte, não pega 5, 6. Porque esse monte vai te trazer dado para que você possa chegar o mais próximo do teu cliente ideal. Então o que ele fala? Junta tudo isso, mapeia, então aqui, mapeia 100 podcasts, mapeia 100 canais do YouTube, tá aqui o YouTube, 100 canais, tá aqui o Instagram, 100 perfis, tá aqui o TikTok, 100 perfis, tá aqui blogs, enfim, outras coisas. Você vai fazer esse mapeamento. Então você vai fazer essa busca aprofundada, tá? Depois de mapear, o teu objetivo é simples, porque você só precisa descobrir qual é a dúvida real que essas pessoas têm. Então assim, o que essas pessoas estão buscando lá no perfil? O que elas comentam? Quais posts têm mais curtidas? Quais vídeos têm mais visualização? Você começa a buscar por padrões, ou seja, perguntas mais frequentes, conteúdos que eles mais buscam, os conteúdos que eles mais desejam. Então você vai começar a fazer um mapeamento aprofundado do que essa pessoa está buscando. E olha só a sacada. O Russell Brunson fala que inclusive isso é a base para você criar o teu conteúdo. Então se no teu nicho você cria conteúdo, você não precisa ficar inventando, reinventando a roda ou tentando achar coisas mirabolantes para falar. Você tem que pegar o que as pessoas estão buscando e tornar conteúdo. O que as pessoas estão buscando, torna conteúdo. Você acompanha comentários, visualizações, vídeos mais vistos, você fala, isso é o que as pessoas estão buscando. E até você pode, acho que se for para recomendar, você pode usar, por exemplo, fazer um mapa mental. Você pode usar o Miro para fazer isso, para começar a mapear. Então essa lista do 100 para chegar no teu cliente ideal, ela não tem nada de diferente do que as outras pessoas falam. A diferença é o tamanho da lista, porque isso vai te dar mais padrões. Então, para quem gosta de matemática, sabe que quanto maior a tua amostragem, maior a chance de você chegar num dado fiel. Então, se você quer realmente criar um conteúdo, se você realmente quer criar um curso, você vai gastar várias horas fazendo isso. Você vai gastar várias horas. E se você errar as objeções que essas pessoas realmente querem saber lá, você não vai conseguir vender e você vai se frustrar. E quando você se frustra é quando você desiste. Eu mesmo já tentei criar alguns canais no YouTube. Eu já tentei começar lá no passado, mas eu não entendia qual era meu nicho. Eu já tentei estudar várias coisas e agora o conteúdo que eu estou trazendo para vocês tem muita relação com o que eu estudo no dia a dia, com o que eu entrego no meu trabalho. Então faz sentido eu falar sobre isso. E por quê? Porque eu estou em contato com pessoas, eu pesquiso muitas coisas. Então eu consigo entender quais são as dúvidas e entender o que as pessoas estão trazendo. E claro, isso facilita na criação do conteúdo. É uma receita de sucesso? Não, mas é o primeiro passo. Então, porque quando você tem um funil de vendas, você vai ter a boca do teu funil aqui. Aqui é onde as pessoas mais têm as objeções. Se você erra isso aqui, a tua entrada de clientes ela começa a ficar menor, menor, menor. Então, você tem que entender quais são as objeções macro, quais são as objeções do meio do funil, quais são as objeções do fundo.
Não é à toa que o Russell Brunson já fez milhões e milhões utilizando funis de venda, tá? E a parte legal, depois que você refina tudo isso, você começa a enxergar coisas diferentes para criar gancho, para criar história, para criar ofertas melhores. Então você começa a ficar mais assertivo. E o Russell Brunson ele fala muito sobre isso. Eu vou até, se vocês quiserem, eu falo em outro conteúdo, em outro vídeo, eu falo um pouco, posso falar um pouco mais sobre o Russell. Ele fala sobre hook, story, offer, ou seja, qual que é o gancho que pega essa galera que está no aquário, qual que é a isca que vai pegar esse pessoal, qual é a história que você vai contar para fazer tua venda relacionada à tua oferta. Então assim, você vai ter uma oferta para essa galera e você tem um gancho que pega eles aqui. E nesse meio tem uma história que você tem que explicar, quebrar essas objeções desse público e fazer a tua oferta. Até conectando um pouco com o que a gente vê de diferença entre criação de conteúdo no Brasil e criação de conteúdo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais baseado em você faz uma oferta para alguém e o teu conteúdo quebra as objeções até que você chegue numa nova oferta ou na mesma oferta. Aqui não, no Brasil a gente cria conteúdo, daí faz uma oferta. Então lá tem muito essa diferença. E eu acho que isso aí até facilita um pouco, deixa o processo um pouco mais leve, porque quando você faz uma oferta no começo, se a pessoa não quer, ela para de seguir, ela vai embora e, cara, segue a vida. Tudo é muito mais fácil. Tá? Agora fala aí, eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários, primeiro, se você vai fazer a lista ou se você já fez essa lista tão aprofundada, ou seja, que tem 100 nomes, 100 podcasts, 100 canais no YouTube, 100 perfis no Instagram, que comenta aqui embaixo que eu quero ler, trocar uma ideia com vocês, tá? E, de novo, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, comenta aqui embaixo que daí eu vou saber se eu tô no caminho certo ou se eu não tô no caminho. Beleza, galera? Então, ó, eu espero vocês num próximo vídeo. Fechou? Valeu!